Bem-vindos. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre o sujeito, os tipos de sujeito, como a gente encontra o sujeito e agora chegou a hora da gente praticar um pouco. Vem comigo? Vamos lá? Vamos saber como é que a gente, na prática, localiza esses sujeitos na frase, né? Nós temos 5 questões aqui para a gente verificar dentro de textos, pequenos textos, charges e frases sozinhas, como a gente faz para encontrar esse sujeito. Mas antes disso, né, a questão número 1, ela relembra a gente como que a gente faz para encontrar o sujeito. A gente precisa localizar o verbo e perguntar para o verbo quem faz aquela ação, quem está naquela condição, quem tem aquela característica de que está escrito ali naquela frase, ok? Ah, mas eu não me lembro o que é verbo. Vamos relembrar lá também um macete, a gente pega aquela palavra que a gente acha que desconfia que é um verbo e a gente tenta conjugar. O que é conjugar? Dizer para as pessoas do discurso, por exemplo, eu tenho a palavra estado. Eu estado, tu estados, elas... Não tem jeito, tá vendo que é estranho? Não dá. Mas se eu pego a palavra, por exemplo, devemos, eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos, legal. Aí sim, se eu conjuguei para 2, 3 pessoas aí, provavelmente não, com certeza é um verbo, então... Localizei aquela palavra e pergunto para ela quem fez, né? Quem fez isso aqui? Quem está nessa condição, nessa situação? Quem tem essa característica? E nós vamos encontrar o sujeito. Bacana? Então, bora lá. Questão número 1 aqui para a gente. Eu até coloquei de vermelho o que a gente chama de enunciado da questão. O que é enunciado da questão? Aquilo que é pedido para a gente. O que a gente tem que fazer para encontrar a resposta, tá certo? A gente tem que olhar lá para encontrar a resposta. Então, tá aqui, ó. Agora, né? Quer dizer, depois que você entendeu o que é sujeito, marque a única alternativa que não apresenta explicação certa sobre o sujeito de cada frase, tá? Então, quer dizer que tem uma frase, em todas as frases tem lá a explicação do que é sujeito. E uma delas está errada, porque uma delas não tem a explicação certa, ok? O não tá até com letra maiúscula aí pra gente. Frase A. O Wesley é muito inteligente, então nós vamos verificar se a análise que a pessoa fez aqui está certa. O verbo é, a pergunta quem, a gente tem que achar o verbo e perguntar quem é, quem está, quem fez, deixa eu te fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar aqui para não errar. O verbo é o é mesmo? Eu sou, tu és, ele é, sim, é verbo, então tá certo. Quem é, na frase, quem é? É o Wesley que é muito inteligente? Então, beleza. Então, até aqui na alternativa tá certo. Agora vamos à explicação. Então, o Wesley é o sujeito porque ele é a pessoa que tem a característica de ser inteligente. Essa explicação está certa? Está, professor, tá ok. Também acho que tá ok, tá certíssimo. Então, a letra A, nós vamos marcar a letra A? Não, porque a letra A tá certa, ok? Bora lá, letra B. Ontem Sara ajudou a mamãe. O verbo é ajudou? Sim, eu ajudei, tu ajudaste? Sim, na frase o verbo é ajudou. Quem ajudou foi Sara? Sim, foi Sara. Então, por enquanto, tá certo. Sara é o sujeito porque ela é quem ajudou a mamãe? Sim, ok. Eu achei o verbo é ajudou. Quem ajudou? Sara. A Sara ajudou a mamãe. Então, ela é o sujeito da frase, o sujeito simples. Na frase, nas férias, Cristiano e Arthur viajarão para a praia. O verbo é viajarão? Eu viajarei, tu viajarás. Ah, é sim, viajarão, eles viajarão. É verbo sim, então beleza. Quem viajarão? Serão Cristiano e Arthur? Sim, então por enquanto aqui a análise também está certa. Cristiano e Arthur são o sujeito porque são eles quem viajarão para a praia. É isso mesmo? Eles são o sujeito porque são eles que viajarão para a praia? Sim, olha lá na frase para vocês verem. Nas férias, Cristiano e Arthur viajarão para a praia. Então tá certo sim. Vamos lá, letra D. Na frase, estão felizes Bruna, Ana, Carolina e Gabriela? Fizeram uma pergunta pra gente. O verbo é estão? Eu estou, tu estás, eles estão. É sim, é verbo. Então, bacana. Quem estão felizes? Bruna, Ana, Carolina e Gabriela? Sim, estão felizes. Bruna, elas só não estão... Aí o sujeito só não está escrito no início da frase. Mas é quem está feliz, então é o sujeito sim. Vamos ver a explicação se está certa? Bruna, Ana Carolina e Gabriela são o sujeito porque elas são as pessoas que estão felizes? Sim. O verbo aí indica que alguém está na condição de estar feliz. E esses alguém que estão nessa condição aí são a Bruna, a Ana Carolina e a Gabriela. Bom, sobrou a letra E. Vamos ver por que a letra E está errada, né? Então, aqui agora para a gente pôr moleza, né? Se sobrou um só pode ser esse o errado. Então, vamos ver. Na frase, Victor ajudou o Mallory hoje. O verbo é ajudou? Sim, eu ajudei, tu ajudaste, ele ajudou. Sim. Quem ajudou? Victor e Mallory?
Eu pergunto assim para o verbo. O verbo, quem ajudou? Quem ajudou foi quem? O Victor, não foi a Melody. Vamos ver o que eles colocaram na explicação aqui. Victor e Melody são o sujeito porque eles foram as pessoas ajudadas pelo sujeito. Que confusão dessa frase, hein? Nada a ver, não é? Ela tá errada porque o sujeito é só o Victor, porque foi ele quem ajudou a Melody, não é? Então, na verdade, a Melody ela foi ajudada pelo sujeito, ok? Então, questão 1 aí, olha só, é uma questão que vem ajudar a gente a reforçar esse macete, essa dica, né, de como a gente encontrar o sujeito, beleza? Então, bora lá para a questão número 2. A questão número 2, ela traz para a gente um texto que é uma charge. Antes da gente chegar na análise, né, na análise alternativas, a gente precisa prestar atenção no que está sendo pedido para a gente. Vocês vão observar que geralmente eu vou marcar de vermelho aqui o que está pedindo para a gente. E eu aconselho vocês fazerem isso quando vocês forem resolver as questões de vocês, tá? E antes da gente seguir para a análise dessa questão, também uma coisa importante. Todas as vezes que vocês forem analisar, que vocês forem fazer uma questão que tem uma charge, a gente tem que entender qual que é o objetivo desse tipo de texto, tá? As charges são textos que têm, assim, elas sempre trazem uma reflexão para a gente. Pode ser de forma bem-humorada, pode ser como crítica, pode ser como uma alfinetada, tá? Lembrando que o humor não quer dizer que você vai morrer de rir, não. Isso é piada. O humor é aquela coisa sutil, pode ter ironia, né? Aquela coisa assim que você fala, que você só dá um cutuco, que você insinua, tá? Tudo bem? Então, a charge, ela tem esse objetivo. Então, quando a gente for ler essa frase, né, essa conversa dessa professora com o Joãozinho aqui, que aparece um negócio totalmente inocente, sem intenção nenhuma, não se engana, não tem nada de inocente em charge. Charge, quem escreve a charge sempre quer alguma coisa, tá? Sempre quer que a gente pense numa situação, e geralmente são situações que acontecem ali no momento em que ele está escrevendo, tá? Então, olha só, a professora fala assim, João, conjugue o verbo merendar. Posso não, professora. Posso não, professora. Minha mãe ensinou que mentir é pecado. Aí você fala assim, nossa, que menino burro, ele não sabe conjugar, ainda arrumou uma desculpa para a professora. Aqui, ó, presta atenção. Não se iludam, não comprem fácil essa conversa, tá? Porque tem sempre alguma coisa aí. Eu vou ler todas as alternativas e dar a resposta no final, tá? Letra A. A crítica que está sendo feita, mas eu não sei o que é crítica. Sabe sim, todo mundo sabe, porque a gente faz e recebe crítica o tempo inteiro na nossa vida, no nosso dia a dia. Criticar alguém é quando você você aponta alguma coisa que na sua opinião não está legal, que você acha que deve melhorar. Você pode fazer isso de forma de xingando, você pode fazer isso para a pessoa, tipo assim, ô fulano, olha só, isso aqui que você fez não está legal, tal. Criticar, a crítica quer dizer algo que não está legal e você está ali dizendo que não está legal aquela coisa, tá? Então vamos lá. A crítica que a Charge faz aqui, quando, né, que tá a professora mandando o Joãozinho conjugar merendar e ele fala que não vai conjugar o verbo que a mãe dele ensinou que mentir é pecado, ele está criticando a má qualidade da educação representada pela incapacidade do menino de responder. Né? O menino é incapaz de responder? Porque ele não quis. Ele não quis. Não quer. Aqui na charge não tem informação nenhuma que diz pra gente que ele é incapaz, que ele não dá conta. Ele falou, posso não. Ele não falou que não sabe. Minha mãe ensinou que mentir é pecado. Então, não está criticando a má qualidade da educação. Por essa frase do Joãozinho, a gente consegue descobrir isso, né? O menino sabe responder muito bem, então não é essa a crítica, né? Tá fazendo uma crítica a um ensino muito tradicional que não faz sentido para o dia a dia das crianças? Conjugar verbo não faz sentido para o dia a dia das crianças? Não, tá errado. Não é verdade. Conjugar verbo é importante para todo mundo, não é só para criança, não. Porque conjugar verbo é porque, como é que você vai saber? Tanto é, gente, vocês vão lembrar o seguinte: a criança, quando ela está aprendendo a falar, a gente tem um negócio chamado de gramática internalizada. Reparem, todo mundo já viu isso uma vez na vida. Os pais que estiverem assistindo esse vídeo aqui vão lembrar de um monte de história, tá? Uns vão até rir, outros nem tanto. Mas a criança, quando fala assim, por exemplo, a gente tem um negócio que chama gramática internalizada. Quando a gente vai
automaticamente aprendendo as regras da nossa língua sem precisar estar num contexto de escola, algo parecido, né? Então, você fala assim com a criança, tentando arrumar uma palavra assim que seja bem diferente, quando eles falam, por exemplo, eu acabei de fazer a atividade, ao invés de acabei, porque tem comi, vestir, né? Por isso que eles falam assim, eu dei a bola para ele, ele não quis brincar comigo, né? Então, olha só, conjugar verbo não é importante, gente? Claro que é, né? As crianças, a gente ensinava isso para criança, não é assim, ou então a gente estimulava para a criança falar errado, para a gente achar bonitinho, né? A gente faz isso demais. Então, olha só, é importante sim. Então, a crítica aqui, o que está de errado aqui que a Chá está, entre aspas, denunciando, não é o tipo de ensino, né? E não fala de tipo de ensino aqui em momento nenhum, né? A desigualdade social representada pela falta de merenda. O que é desigualdade social? Gente, o que é desigual? Porque não é igual, né? Aí fala assim, mas aqui não está escrito, professora, que não tem merenda, não. Mas raciocina comigo. Por que o menino falou que a mãe ensinou não mentir? Porque se ele for falar assim, ó, eu merendo, ele não merenda, né? E olha a cara do menino, e olha a cara de surpresa da professora, tá vendo? Então, é essa letra aqui. O menino não quis conjugar o verbo porque ele não tem o que merendar. Aí o autor está fazendo uma crítica, né? Está trazendo para a gente, apontando para a gente aqui essas situações de dificuldades pelas quais muitas pessoas no nosso país, no mundo, passam, né? Então vamos ver a letra D. Eu posso ter certeza que a resposta é a letra A, por exemplo, mas lê o restante, tá? Não se esqueçam que na hora de fazer questões, principalmente se for prova, aí às vezes a gente pode se enganar ali, tá? Letra D. A falta de estrutura das famílias que não sabem educar os filhos. Não, na verdade, quando ele fala, olha, minha mãe ensinou que mentira é pecado, né? Ali, na verdade, é um contrário, é um elogio à criação desse menino, né? Porque mentir, independente de crença religiosa de qualquer um de nós, né? Mentir é algo errado, né? Para quem crê nessas situações mais, né, voltadas às questões de religiosidade, o pecado é o quê? O pecado é algo errado, é um erro. Então, ali existe uma educação boa. Se você ensinou para o menino que mentia um erro, mentia uma coisa ruim, não quer dizer que essa família, esse menino foi um menino mal educado, um menino largado, não. Pelo contrário. Ok? Então, vamos lá. Questão número 3. Bora lá. Sobre a frase posso não, professora, marque a opção correta. Vamos ver? Então, atenção. Sobre a frase posso não, professora. Essa frase aqui. O sujeito é simples porque aparece escrito na frase e a ação do verbo se refere à mesma pessoa que é o João? Eu não entendi, professora. Então, para a gente aqui, essa questão está falando de tipo de sujeito, não é isso? Como é que a gente faz para achar o sujeito mesmo e classificar? Acha o verbo. Qual que é o verbo? Posso. Professora é o verbo, gente? Eu, professora, tu, professora. Não, nada a ver. Eu não, tu não, piorou. Eu posso, tu podes, ele pode. Ok, o verbo é posso. Quem posso? Eu não vou responder agora, não. Você vai pensar aí, tá? Quem posso é o João? E tá escrito nessa frase, esquece a tirinha. Presta atenção só nessa frase aqui. Posso não, professora. Aqui nessa frase, posso não, professora, o João tá escrito na frase? Porque aí você está falando pra gente, o sujeito é simples porque ele aparece escrito na frase. O João está escrito na frase? Pensa aí pra gente analisar. Letra B. O sujeito é desinencial ou oculto, porque ele não aparece escrito na frase, mas pela desinência, ou seja, pela terminação do verbo posso, a gente sabe que o sujeito é eu, de eu posso. Será que é isso? Quem posso? Eu posso e ele não está escrito na frase? Ô, professor, eu acho que sim, tá? Mas vamos ler o restante para ver como é que vai ficar? C. O sujeito é composto porque ele aparece escrito na frase e o verbo se refere a mais de uma pessoa, que é a professora e o Joãozinho? É isso? A professora e Joãozinho está escrito na frase? Não sei, pensa aí. É uma oração sem sujeito porque o verbo posso indica tempo passado? Eu posso indica passado? Pensa aí. Vamos lá? Dole uma, dole duas, dole três. Vamos ver quem acertou? Letra B.
o sujeito não aparece escrito na frase, porque o sujeito, gente, o sujeito ele tá ligado ali no verbo, ó, coladaço ali, tá? Então, não tem como a gente desvincular, não tem como a gente desgrudar o sujeito ali do verbo, tá ok? O verbo ali é posso. Então, a gente tem que perguntar pro verbo, caramba, quem posso? Eu. O eu tá escrito ali? Tá não. Então, ele é oculto, ou desinencial, ou implícito. Cada gramática dá um nome. Eu não sei porque esses caras ficam inventando moda pra gente nesse sentido, mas enfim, tá aí, não vou reclamar não. Então, é posso. Porque o verbo é posso. Quem posso? Eu. Se o eu não está escrito na frase, vamos relembrar lá? Oculto, desinencial ou implícito. Perguntei para o verbo e encontrei como resposta. Eu, tu, nós e vós. Se eu encontrei um desses 4, quem que é o meu verbo então? Quem que é o meu sujeito? É um sujeito oculto ou desinencial. Letra B. Nota meio confusa. Faz o seguinte, ou meio confuso. Volta lá no vídeo que a gente fala de tipo de sujeito, dá uma olhada lá de novo. Beleza? Então, bora lá para a questão número 4? Vamos lá. Questão número 4. No panfleto, as frases têm que tipo de sujeito? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar o panfleto e nós vamos analisar o tipo de sujeito de onde? Das frases do panfleto. Quais são as frases do panfleto? Chove, chuva, chove sem parar. A música aí do Jorge Major, né? Chove, chuva, chove sem parar. Então, chove, chuva, chove sem parar. Eu tenho uma oração sem sujeito porque o verbo chove indica fenômeno da natureza. Primeira coisa, o chove ali é verbo? É claro, né, gente, que se você falar assim, eu chove, tu choves, ele chove, você não vai encontrar conjugação para esse verbo, porque você é a chuva. Não é, né? Mas esse verbo aqui, essa palavra chove, indica um fenômeno da natureza? É assim, professora, pode marcar a letra A que ela tá certa. Mas vamos ler as outras? Vai que a gente esqueceu um detalhe aí, né? Não custa, vamos ver. Letra B. É uma oração sem sujeito porque o verbo chove é uma ação do sujeito chuva? O sujeito é chuva? Ah, eu não lembro mais não. Então, guarda essa informação, vamos ver. Agora eu fiquei na dúvida se é A ou se é a B, não sei. Agora buguei geral. Calma aí. É simples porque o verbo chove é a ação do sujeito chuva? Meu Deus, professor, esse negócio tá piorando. Calma. Ele é indeterminado porque o verbo chove indica que o sujeito é ele ou ela? Que bugão, hein? O que vocês acham? A, B, C ou D? Vamos ver quem acertou? É a letra A, porque o verbo chover indica fenômeno da natureza. Se eu tenho fenômeno na natureza, eu não tenho sujeito, eu tenho uma oração sem sujeito. Lembram lá as orações sem sujeito? Eu tenho fenômeno da natureza, eu tenho quando indica tempo passado, indica distância, indica horas, o verbo haver no sentido de existir. Ali, tanto é que se você for tentar conjugar o verbo chover, você não vai conseguir, porque ele é o que a gente chama, a gramática chama de verbo impessoal. Existem verbos que são impessoais, né? Porque não tem como, como que a gente vai relampejar? Como que a gente vai trovejar? Que a gente vai esfriar, né? A não ser que eu esfriei o leite, mas, né, eu, pessoa, entende? Aí não tem como, enquanto fenômeno da natureza não tem, tá? Aí a letra B, por exemplo, a letra B e a letra C aí, elas são pegadinhas, né? Porque quando fala assim porque o sujeito é a chuva, claro que quem choveu foi a chuva, mas eu não tenho nenhum sujeito fazendo nenhuma ação. Eu tenho um fenômeno da natureza sendo indicado, tá? E quando fala que ele é simples porque a chuva aparece escrito na frase, é a mesma explicação, tá? Então aí é uma pegadinha, mas é uma pegadinha de propósito para alertar a gente para fazer a gente estudar. Bacana? Bora lá, questão 5 pra gente. Mais uma charge aí, né? Do coronavírus, como diz aí a moça da internet, né? Então, olha lá, no texto, a frase, eles vão relaxar o isolamento, né? A frase está em letra maiúscula aí pra gente não se enganar. Nós vamos focar nessa frase, não esquecer o resto, tá? Agora é focar nessa frase. O sujeito dessa frase é quem? Eles vão relaxar o isolamento. Ele é indeterminado porque a resposta para o verbo vão é eles. Primeira coisa, o verbo é vão. Na verdade, aqui a gente tem uma expressão que é o vão relaxar, né? Que eu tenho 2 verbos que indicam a mesma ação, tá? É o mesmo que relaxarão, mas a gente no dia a dia ninguém fala isso. A gente quase nem conjuga verbo no futuro mesmo. A gente fala que falar que iremos ao cinema, vamos ao cinema. Não, não é nem isso que eu quis dizer, não.
Viajaremos em 2022. A gente vai viajar, é assim que a gente fala, vai viajar, vai alguma coisa e por aí vai, né? Então, é indeterminado porque a resposta para o verbo vão é eles. É assim, professor, agora você pode marcar, eu tenho certeza absoluta. Não, bacana que você tem certeza absoluta, mas vamos ler o restante. Oculto, ou implícito, ou designancial, porque o verbo vão indica que pode ser qualquer um que não foi especificado. Ah, tá confuso, não sei esse aqui não. Então passa para a letra C, vamos ver. É simples porque o sujeito ele desaparece escrito na frase? Tá complicado, não tô entendendo. Vamos ler as próximas para a gente analisar. É uma oração sem sujeito porque se refere ao compartilhamento do vírus? Eu vou de trás para frente com vocês, tá? Letra D. Não tem como ser uma oração sem sujeito, porque vão relaxar não indica fenômeno da natureza, não indica tempo passado, não é verbo haver no sentido de existir. Então, não é oração sem sujeito. Cortamos. É simples porque o eles aparece escrito na frase? O eles está escrito na frase? Sim. Pode ser que seja simples? Pode sim. Então, vamos guardar a letra C aqui pra gente. Vamos ver a B. O que está acontecendo com a B? Ele é implícito ou oculto porque o vão indica que pode ser qualquer pessoa que não foi especificada. O vão ali não se refere a eles, então então está especificado sim, ok? O eles está escrito na frase, então não pode ser a letra B. A letra A é indeterminado, porque a resposta para o verbo é eles. Essa alternativa, a frase não está errada, só que a resposta é errada porque o eles aparece escrito na frase. Quando a gente tem um sujeito, quando a gente tem lá não é o sujeito, quando a gente tem os pronomes, não importa, todos os pronomes, o ele e o eles, quando ele está escrito na frase, é simples. A não ser que tá assim, ó, vão relaxar o isolamento, tira o eles fora. Aí sim seria um sujeito indeterminado. Mas a palavra eles está escrito na frase. Quando ela está escrita na frase, a gente tem um sujeito simples, tá? Isso aqui não é pegadinha, isso aqui é pra gente treinar aquilo que a gente viu no vídeo sobre a explicação sobre o sujeito. Bacana? Então, galera, é o seguinte, se vocês ainda estão com dúvida, não deixa a dúvida. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a questão é a gente corta a explicação. Então, se for preciso, vá pausando, vai assistindo devagar, tá? Pega aí o seu exercício, faça as anotações, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, até a próxima.